Bom dia, meus amados, queridos irmãos, amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor sejam sobre nós, desfrutarmos da sua misericórdia nesse dia, termos o privilégio de desfrutarmos de mais um dia, deve ser para nós sempre motivo de muita gratidão, louvor e adoração ao nosso Deus. Hoje a nossa porção diária da palavra está no livro de Números, capítulo 12, e eu vou ler do verso 1 até o 16, e assim está escrito: Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita, e disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três dirijam-se à tenda do encontro. E os três foram até lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então o Senhor disse: agora ouçam as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer a ele ou falo com ele em sonhos. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Fala com ele face a face, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam e eis que ela estava coberta de lepra. E Arão disse a Moisés: ah, meu Senhor, não ponha sobre nós este pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. Não permita que Miriam seja como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, peço-te que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhada por 7 dias? Que ela seja encerrada 7 dias fora do arraial e depois trazida de volta. Assim Miriam foi detida fora do arraial durante 7 dias, e o povo não partiu, enquanto Miriam não foi trazida de volta. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. Amém. Aqui está o texto para nós hoje, a experiência da rebelião de Arão e Miriam, quando eles questionaram a autoridade de Moisés, a liderança de Moisés, o chamado de Moisés e até mesmo a própria escolha de Deus. E nós então podemos perceber que Moisés não se queixou, Moisés não falou nada, foi o Senhor que agiu em favor de Moisés. Foi o Senhor que mandou que os três fossem à tenda do encontro, que os três ali estivessem, e Deus então pronunciou a sua palavra, e ali então Miriam, ao ficar tomada de lepra, Arão ficou assustado, pediu, falou do erro que havia cometido, e nós então vemos a ação de um homem, um líder, aquele que foi chamado pelo Senhor. O que Moisés fez? Moisés, ele orou ao Senhor, ele clamou ao Senhor pela vida da sua irmã Miriam e também por Arão, e a palavra diz então que o Senhor, ele ali limpou, tirou aquela lepra de Miriam para que ele pudesse então prosseguir. Importante para nós percebermos que Miriam foi disciplinada, ela precisou ficar 7 dias fora do arraial, e o povo também sofreu por conta disso, porque tiveram que ali estarem também mais 7 dias para que depois pudesse então partir, e quando seguiram para ali o deserto de Parã. Importante nós percebermos que Deus é que chama, Deus é que vocaciona, Deus é que capacita, Deus distribui os dons como Ele quer. Então é muito importante nós nos colocarmos à disposição e deixarmos Deus usar. Não tem ninguém que seja mais importante do que o outro no reino de Deus. Não tem ninguém que seja melhor do que o outro no reino de Deus. Todos são importantes. Cada um na sua função, cada um cumprindo a sua parte. E juntos nós estamos aqui para cumprir a missão ou a grande comissão da igreja, que é pregar o evangelho a toda criatura, para que todos tenham oportunidade de conhecer Cristo Jesus e a salvação, e a grandiosa salvação.
Então, todos são importantes e é necessário estarmos atentos ou nos colocarmos à disposição e utilizarmos o dom que ele, então, nos dá. Quando a palavra de Deus fala da referência de dons, vai fazer a comparação com o corpo humano e fala que o olho é importante, o nariz é importante, a boca é importante, o ouvido é importante, e aí os pés são importantes, as mãos são importantes, todo o nosso corpo, toda a estrutura do nosso corpo. A cabeça é Cristo. Toda a outra parte, então, fica para nós como igreja. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Que eu e você sejamos partes importantes, dentro da estrutura desse corpo, fazendo a nossa parte. Assim seja, que Deus te abençoe, me abençoe e seja conosco. Vamos orar? Senhor Deus, queremos agradecer por esta palavra, Deus, que recebemos, e não permita jamais, Deus, que sejamos tomados pela vaidade, pelo orgulho, pelos interesses próprios, ó Deus, mas que estejamos atentos, ó Deus, que aqui neste mundo vivemos para o louvor e para a glória do Teu nome, para proclamarmos, ó Deus, o Teu Evangelho, falarmos da Tua grandeza, da Tua majestade, da Tua soberania. Pedimos que perdoe nossos pecados, Deus, negligência, até mesmo muitas vezes quando podemos agir de forma tola e insensata, mas que o Senhor nos dê, Senhor, a condição da reflexão, da sabedoria, do discernimento espiritual para fazermos aquilo que é certo e bom diante dos Teus olhos. Pedimos pelo dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você. Fique na paz. Até amanhã, se Deus permitir.